Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o poder de multiplicar a oração. Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e eu vou ler do versículo 26 ao 30, que diz assim: Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O poder do Espírito Santo pode amplificar os nossos fracos esforços humanos e torná-los suficientemente fortes até para transportar montanhas. Em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, somos informados de que o Espírito de Deus movia-se sobre as águas e formou ordem do caos primeiro. Quando a obra ficou completa, os mares se moviam dentro dos seus limites pré-determinados. As colinas e as montanhas apareceram nos seus lugares apropriados. Os rios desciam e apareciam também, como nós sabemos, fluindo pelos vales até chegarem ao mar, exatamente como tinha sido determinado. E não demorou muito para que a iniquidade entrasse na linda criação de Deus. E assim, Deus tinha que restaurar a sua obra estragada. E com essa finalidade, estabeleceu a oração como um meio de introduzir o seu espírito na obra de restauração. O papel vital que o Espírito de Deus desempenha na resposta à oração é mostrado claramente em todas as partes das Escrituras. João 6,63 diz: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A maneira de deixarmos o Espírito de Deus atuar em nossa vida de oração é de máxima importância. Na vida de Cristo, o relacionamento entre as suas orações e a atuação do Espírito Santo ficam claramente manifestadas. No seu primeiro ato público de batismo, enquanto ele saía das águas orando, os céus foram abertos e o Espírito de Deus desceu sobre ele. Lucas 3, versículos 21 e 22. Foi levado pelo Espírito para o deserto, a fim de passar 40 dias jejuando e servindo a Deus. Naqueles dias, ele encontrou o diabo face a face, e aí, pela espada do Espírito, venceu com sucesso todas as tentações que o príncipe deste mundo tinha para oferecer. Voltando ao deserto, convocou os 12 discípulos para estarem com ele, e uma das suas primeiras lições era ensiná-los como orar. O clímax dos seus ensinamentos foi a grande revelação de que o Espírito Santo, que anteriormente fora reservado para alguns poucos favorecidos, agora seria derramado sobre toda a carne. Está escrito: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo àquele que lhos pedirem? Em Efésios 6, do versículo 12 ao 18, o apóstolo Paulo fala da milícia do cristão e declara assim:
porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E após listar a armadura espiritual para resistir ao inimigo, Paulo mostra como o cristão poderá levar adiante essa guerra mediante a oração no Espírito. Está escrito no versículo 18: com toda oração e súplica, em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é uma guerra espiritual. Inimigos espirituais não vistos tomam posição contra nós. E sem uma vida de oração, estaremos à mercê desses poderes invisíveis. Os homens sem oração são levados por forças sinistras, das quais geralmente não têm consciência. A nossa luta não é contra o inimigo real, que está constantemente procurando tirar proveito de qualquer brecha. Sendo assim, nos dias de Jó, quando os filhos de Deus vinham se apresentar diante do Senhor, Satanás também veio entre eles. O diabo também apareceu. O seu propósito, é lógico, era causar problemas. E a Bíblia nos dá algum vislumbre daquilo que ocorre na dimensão espiritual. Em Daniel 10, há um vislumbre das atividades do diabo em escala mundial. Aqui, um dos ajudantes principais de Satanás é descrito como o príncipe da Pérsia. O verdadeiro soberano de uma nação gentia não é um rei, nem um potentado humano, mas sim um príncipe do reino das trevas. Esse poderoso príncipe da dimensão espiritual tem debaixo de si uma legião de espíritos inferiores que cumprem as suas ordens, e por meio deles Satanás mantém o seu reino e cumpre o seu propósito de seduzir e enganar os homens. Na ocasião em que Daniel orou, 3 anos se passaram depois que o primeiro grupo de judeus voltou a Jerusalém. Tinha sido uma resposta graciosa à oração. Daniel, porém, sabia que nem tudo estava indo bem. A importunação constante que os judeus sofriam na sua pátria era um mau prenúncio para o futuro. Daniel estava em dúvida quanto ao destino da sua nação nas gerações futuras. Sentia pesar no coração, desejando o bem-estar do seu povo aflito. Queria saber como se dariam os eventos nos séculos vindouros. Ficou tão preocupado com o assunto que dedicou um tempo para meditar e para buscar a Deus, pedindo que ele lhe revelasse as coisas. Daniel estava acostumado a receber respostas às suas orações. Desta vez, porém, parece que não viria nenhuma resposta. O profeta, no entanto, não ficou desanimado. Sentiu-se impulsionado a fazer novos esforços. Então, dedicou-se à oração e ao jejum. A sua regra era não desistir, até que viesse a resposta. Mas os dias continuavam a passar, sem nenhuma indicação de que Deus o escutava. 3 semanas se passaram e ainda não havia resposta. Então, no 21º dia, algo aconteceu. Um anjo da parte de Deus entrou repentinamente no quarto dele. O anjo explicou que a petição de Daniel fora ouvida já no primeiro dia e que Deus enviara o anjo para levar a resposta. Mas um poder maligno, o príncipe da Pérsia, resistira a ele. Daniel 10:12. O príncipe da Pérsia não deve ser considerado o soberano humano da Pérsia, que certamente não tinha poder para resistir a um anjo, mas sim um príncipe espiritual sujeito a Satanás. Os príncipes humanos não são os verdadeiros governantes, mas sim as potestades invisíveis das trevas, que habitam os lugares celestiais, determinam os eventos no mundo gentil. Sempre, é lógico, dentro dos limites da permissão divina. Há príncipes subordinados sob o controle de Satanás, e eles, por sua vez, têm exércitos de demônios sob o seu comando. Todos operam visando a um só propósito, a saber, submeter
todas as inteligências desse planeta ao controle deles. Os poderes espirituais das regiões celestiais podem ser removidos somente através da guerra espiritual. O poder do príncipe da Pérsia é reconhecido no fato de que durante 3 semanas teve sucesso em impedir o anjo de chegar a Daniel. Somente quando Deus enviou reforços com o arcanjo Miguel é que os poderes das trevas foram finalmente forçados a ceder. Este príncipe da Pérsia ressentia fortemente, e a sua autoridade foi perturbada e ressentiu com ferocidade a intrusão no seu domínio. Mesmo assim, Daniel continuou orando, e a sua oração ajudou a liberar o poder espiritual, que no fim derrotou os poderes das trevas. Mas o que teria acontecido se Daniel tivesse desistido? A fidelidade de Daniel na oração teve um efeito determinante no resultado da luta nas regiões celestiais. Porque Daniel persistiu na oração, o príncipe da Pérsia foi derrotado. É importante lembrar que o poder para libertar os homens, o poder de curar os enfermos, o poder de livrar os homens da escravidão, vem de Jesus Cristo. Aqui está o segredo da autoridade do Novo Testamento. Tudo quanto temos nos advém mediante Cristo. Não há nenhuma salvação, nenhuma cura, nenhuma libertação e nenhum poder sobre Satanás, a não ser no nome de Jesus e mediante a autoridade desse nome. Quando Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos e subido ao Pai, os discípulos começaram a realizar as grandes obras que Deus lhes ordenara a fazer. Os fariseus ficaram sabendo daquilo que acontecia e se aproximaram de Pedro e João, imediatamente depois de terem curado o coxo ao lado da porta formosa. Ficaram atônitos com aquilo que viram e exigiram saber: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Pedro respondeu à pergunta dizendo: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem este está curado perante vós. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, versículos 10 a 12. Jesus, ao conceder aos seus seguidores o uso do seu nome, deu-lhes poderes de procuração. Isso quer dizer que ele lhes deu a sua autoridade para usar. E quando usavam o poder dele, seria a mesma coisa que quando ele usava. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. E assim como Jesus recebeu autoridade da parte do Pai, da mesma maneira ele passava a eles. E assim, os discípulos tiveram o direito de usar o seu nome. Ele lhes deu poderes ilimitados. Todo o poder no céu e na terra foi entregue a Cristo. Logo, todo o poder no céu e na terra também foi entregue aos seus discípulos. E o poder ilimitado está também à nossa disposição para usar, não para o engrandecimento pessoal, nem para a nossa própria conveniência e gratificação, mas para trazer as bênçãos do céu sobre a humanidade sofredora. Qualquer outro uso seria um abuso do poder outorgado. Tudo quanto pedimos em seu nome, ele o fará. João 14, 13. Todas as coisas são possíveis, até mesmo a remoção de montanhas, se pedirmos em nome de Jesus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos porque temos a oportunidade neste momento de estar aqui diante do Senhor, com mais um dia de vida, com mais um dia respirando, Pai, porque tudo que somos, tudo que temos advém do Senhor. E neste momento quero pedir em favor daqueles que estão doentes, no leito de enfermidade, na UTI e no hospital. Que o Senhor venha com o teu poder restaurando a saúde dessa pessoa.
obtendo ela a cura divina. Também quero pedir em favor daqueles que estão passando por necessidades, que o Senhor envie a provisão a essa pessoa, como o Senhor enviou a Elias o alimento que ele necessitava através do bico do corvo. Também quero pedir em favor das famílias, que o Senhor venha colocar nesse lar e nessa casa a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e principalmente o amor do Senhor, porque sabemos que para ti não haverá nada demasiadamente difícil. Tudo é possível àquele que crê. E também a tua palavra diz: tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E pelos olhos da fé, neste momento já recebemos a nossa bênção, a nossa vitória, o nosso milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E antes de concluir este vídeo, eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, cujo símbolo é uma semente, porque a semente representa a palavra de Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.